boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 8 de março. Na semana do Dia Internacional da Mulher, o Supremo Tribunal Federal prioriza a análise da situação das mulheres envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Liberdade provisória concedida a mais 149 mulheres que poderão responder aos processos cumprindo medidas cautelares. Esse é um dos destaques de hoje, que você também acompanha nesta edição. Tribunais regionais eleitorais promovem eventos sobre a participação feminina no fortalecimento da democracia. Exposição no Tribunal de Justiça do Ceará destaca o protagonismo da mulher e homenageia servidoras e colaboradoras que atuam na prestação jurisdicional. E ainda, Judiciário de Mato Grosso mostra exemplos de mulheres que foram à luta e conquistaram mais respeito e igualdade. O Supremo Tribunal Federal analisou todos os pedidos de liberdade provisória solicitados pelas mulheres presas nos atos antiterroristas, antidemocráticos e de destruição dos prédios públicos em 8 de janeiro. Em novas decisões, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade para 149 mulheres com a aplicação de medidas cautelares. Veja na reportagem de Renato Rosa. As 149 mulheres que ganharam liberdade provisória nesta quarta-feira vão responder por incitação ao crime e associação criminosa. Segundo a decisão, a grande maioria delas não representa risco processual ou à sociedade e pode responder em liberdade. Elas não são consideradas executoras principais ou financiadoras da depredação. Excepcionalmente, o ministro Alexandre de Moraes também concedeu liberdade provisória a 4 mulheres que teriam praticado crimes mais graves. Justificou que elas apresentam uma situação diferente devido ao quadro de saúde, comorbidades, câncer e responsabilidade por crianças com necessidades especiais. Outros 61 pedidos foram negados pelo ministro. Agora, 407 mulheres foram soltas, com medidas cautelares. Elas deverão usar tornozeleira eletrônica, comparecer ao juízo da execução toda segunda-feira. Estão proibidas de saírem do Brasil e de usarem as redes sociais. O ministro ainda determinou a suspensão imediata de qualquer documento de porte de arma de fogo em nome das investigadas. 82 mulheres que participaram dos atos antidemocráticos permanecem presas. Na sessão plenária desta quarta, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, e o ministro Luiz Fux lembraram os ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro, que hoje completaram 2 meses. Hoje, 8 de março, completamos 60 dias da invasão criminosa deste prédio histórico do Supremo Tribunal Federal, naquilo que está a se chamar o Dia da Infâmia. E o registro se faz para que nunca mais se repita uma invasão dessa natureza e, sobretudo, para dizer que a nossa democracia restou inabalada, como resta inabalável. Vossa Excelência faz muito bem com tudo que faz, de rememorar essa data para que nunca mais haja esse atentado à democracia e às instituições da nossa República. E hoje, Dia Internacional da Mulher, ministros do Supremo prestaram homenagens e falaram sobre o importante papel das mulheres na nossa sociedade. Hoje a mulher realmente tem se destacado nesse grande universo feminino, quer nas letras jurídicas e até nos esportes, onde elas têm conquistado grandes láureas, como hoje foi até demonstrado num programa esportivo sobre, digamos assim, a ascensão da vitória feminina em vários segmentos do esporte, ainda naqueles em que eram muito exclusivos dos homens. Não poderia deixar de cumprimentar todas as mulheres brasileiras pelo dia de hoje, importantíssimo, cumprimentar a Vossa Excelência, presidente Rosa Weber, que é um paradigma de mulher bem-sucedida, de mulher que brilha em todos os campos de atividade ao qual se dedica. Cumprimentar também minha eminente, querida colega de longa data, ministra Carmen Lúcia, a nossa representante
do Ministério Público, a doutora Lindora Araújo, que também nos honra sempre com sua presença, com as suas intervenções sempre muito substanciosas. Cumprimento as servidoras da casa, as juízas brasileiras e as servidoras do Poder Judiciário de nosso país. Em especial, cumprimento as senhoras ministras na data de hoje, ministra Rosa e ministra Carmen, que aqui estão, e a ministra Ellen, que aqui esteve. E peço licença para cumprimentar uma quarta ministra, que quem sabe o lugar do futuro colocará nesse plenário, uma mulher negra. E o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, comentou essa declaração do ministro Edson Fachin. Vamos acompanhar. Uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, uma pessoa negra no Supremo Tribunal Federal vai ser de importância fundamental, central, para que a gente comece a discutir a democratização dos espaços de poder no Brasil e como isso vai ser importante também para sinalizar para a sociedade que as discussões a respeito dos grupos sociais vulneráveis e que chegam no Supremo Tribunal Federal vão contar também com pessoas que pertencem a esses grupos, porque é curioso notar que nós estamos discutindo uma tese central sobre a questão racial no Brasil, né? Com ministros e ministras do mais alto gabarito, pessoas que têm um compromisso muito grande por tornar o Brasil um país mais justo, mas efetivamente não há nenhuma pessoa negra, uma mulher negra discutindo a questão racial naquele plenário. Então eu acho que a gente poderia caminhar para uma outra direção, e a gente vai caminhar para uma outra direção, acredito eu, nos próximos anos. E o ministro Silvio Almeida foi ao Supremo para acompanhar o julgamento sobre a abordagem policial feita com base na cor da pele do acusado, que foi justamente o primeiro item da pauta do plenário desta quinta-feira. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações dessa sessão que terminou há pouco. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Até agora, 5 ministros votaram nesse processo. Todos concordam que o chamado perfilamento racial ele deve ser abolido da prática policial. Só que 4 ministros concluíram que, no caso concreto, esse entendimento não se aplica, porque o que teria sido levado em consideração foi que se tratava de um ponto de venda de drogas. Já o ministro Edson Fachin, relator do processo, entendeu que a abordagem policial foi baseada assim na cor da pele e que as provas deveriam ser anuladas e que o processo arquivado. Na sequência, o ministro Luiz Fux, ele pediu vista, porque entendeu que esse caso ele deve ser discutido com o plenário completo. E como hoje não estavam presentes todos os ministros, ele pediu vista. Na sequência, o plenário foi levado a plenário o julgamento de uma ação que trata da ampliação da competência da Justiça Militar. O ministro Ricardo Lewandowski foi o único a votar e depois o julgamento foi suspenso e você confere como foi o voto do ministro na reportagem a seguir. A Procuradoria-Geral da República questiona trecho de uma lei de 1999, alterada em 2004 e 2010, que aumentou a competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos por militares quando estiverem atuando, por exemplo, em operações para garantia da lei e da ordem e no combate ao crime. O julgamento começou em 2018. O relator é o ministro Marco Aurélio, que antes de se aposentar, votou pela improcedência da ação e assim entendeu ser constitucional a alteração prevista na lei complementar. Segundo o ministro, a alteração se limitou a preencher o espaço garantido pela Constituição para o estabelecimento de normas legais de organização, preparo e emprego das Forças Armadas. O julgamento havia sido levado para o plenário virtual com os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli acompanhando o relator. Já o ministro Edson Fachin divergiu, entendendo que somente os crimes próprios, que são aqueles que só podem ser cometidos por militares, são alcançados pela Justiça Militar. Mas um pedido de destaque do ministro Ricardo Lewandowski levou o julgamento para o plenário físico. Norma questionada cria uma espécie de hipótese de foro por prerrogativa de função. Contudo, esta Suprema Corte já decidiu que só o texto constitucional pode elencar os agentes públicos que gozam de tal privilégio. E mais,
assentou a Suprema Corte no julgamento da ação penal 937, numa questão de ordem, que o foro especial, entre aspas, aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas. Assim, se a segurança pública configura uma atividade constitucionalmente atribuída a outros órgãos, quer dizer, às distintas polícias, sendo exercida por integrantes das Forças Armadas somente a título subsidiário, e a lei que o diz, ou seja, à guisa de cooperação com as autoridades civis, não há falar em delito cometido no exercício do cargo e, em razão dele, apto a atrair a competência da Justiça Militar. Eu estou aqui, então, repetindo, fazendo uma distinção daquelas atividades que são propriamente militares, que se submetem à Justiça castrense, e aquelas que são de natureza civil, propriamente o auxílio nas atividades de defesa civil, nas ações que concernem a segurança pública, seja nas fronteiras, no espaço aéreo ou no mar territorial, e, finalmente, quanto às ações de cooperação com a Justiça Eleitoral. A seguir, a gente mostra como foi o primeiro congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências. Voltamos a instantes. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame de recurso de uma coordenadora de merchandising da empresa Mondelez. Ela havia sido dispensada por ter indicado a cunhada para trabalhar na equipe que coordenava. Anderson Conrado explica esse caso. A Mondelez, fabricante de alimentos em Curitiba, no Paraná, dispensou a profissional em junho de 2017. Segundo a empresa, ela teria violado a política interna que proíbe a contratação de parentes para trabalhar como seu subordinado. Na reclamação trabalhista, a comerciária não negou que havia indicado a cunhada para promotora de vendas da equipe, mas alegou desconhecer a norma da empresa sobre o tema. Para a empregada, a dispensa foi injusta, extrema e desproporcional, pois em quase 8 anos na Mondelez jamais recebeu punição e seu ato não causou prejuízo financeiro à empresa. Mas em depoimento como testemunha, um ex-supervisor da coordenadora afirmou que ela tinha ciência de que não poderia indicar parente para trabalhar como subordinado. Segundo ele, a proibição visa evitar privilégios e consta da intranet da empresa, a qual todo funcionário tem acesso, e a coordenadora havia feito cursos anuais de compliance sobre isso. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná manteve a sentença do juízo de primeiro grau, ressaltando que houve quebra de confiança, ainda que não tenha havido conduta anterior passível de punição. A comerciária tentou rediscutir o caso no TST, mas o relator do agravo de instrumento na 8ª turma, ministro Caputo Bastos, assinalou que o TRT decidiu com base no conjunto de fatos e provas que não pode ser revisto no TST. Em relação ao argumento de que não teria havido prejuízo à empresa, não houve pronunciamento específico do TRT sobre isso. A decisão foi unânime. O Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça promoveram o primeiro congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências. Quem acompanhou foi a repórter Marina Campos. Com a proposta de analisar os avanços legislativos e jurisprudenciais no tratamento da crise de empresas, o Congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências reuniu especialistas, juristas e diversos ministros do STJ. Na abertura do evento, o ministro Luiz Felipe Salomão, presidente do Fórum, destacou a criação do FONAREF e a relevância das discussões sobre o tema. Esse fórum é um sonho antigo nosso de colocar de maneira plural, um tanque de ideias, um tanque de pensamentos sobre esse tema que é relevantíssimo para a sociedade hoje, que lida diretamente com o funcionamento da economia, a pujança que o nosso país tem, a área de exportações. Então, eu acho que discutirmos esses pontos aqui hoje, elaborar políticas judiciárias para esse ponto, é muito relevante para que nós possamos avançar
oferecer segurança jurídica. O vice-presidente do Fórum e conselheiro do CNJ, Marcos Vinícius Jardim, ressaltou o impacto econômico e social das discussões sobre o assunto. O trabalho, embora se trate de um marco hoje, o primeiro congresso, ele é longevo e ele tem uma fundamental importância de colaborar com a atividade econômica do país, ou seja, privilegiando e homenageando a função social das empresas, que por sua vez são os responsáveis pela manutenção, pela criação de postos de trabalho, pela dignidade do cidadão com o emprego. Durante o congresso foram discutidos temas como a disciplina da recuperação judicial para produtores rurais, a posição da Fazenda Pública na recuperação e as possibilidades de conciliação e mediação nessas ações. Grupos de trabalho também se reuniram para debater propostas de enunciados sobre o assunto. O secretário-geral do Fórum e conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Daniel Carnio Costa, explicou as contribuições e o papel dos enunciados. É uma forma de naturalmente buscar uma uniformização. É claro, sem violar a independência judicial de cada magistrado. Cada magistrado tem independência para interpretar e aplicar a lei. Mas é claro que uma orientação proveniente de um órgão da importância do FONAREF, ela tem um peso, né? Ela dá uma tranquilidade muito maior ao magistrado para julgar naquele sentido ou em outro sentido. A realização do congresso foi planejado pelo Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências, que foi instituído pelo CNJ em 2022, com o objetivo de elaborar estudos e propor medidas para o aperfeiçoamento da gestão de processos de recuperação empresarial e falências. O evento está disponível no canal do STJ no YouTube. E no próximo bloco, o TRS promove eventos sobre a participação feminina no fortalecimento da democracia. Até já. Tribunais regionais eleitorais promovem a participação feminina no fortalecimento da democracia. Mariana Fabre. Dentro das celebrações do Dia Internacional da Mulher, o TRE do Pará promoveu o webinário Mulheres na Política para o Fortalecimento da Democracia. Durante o evento, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, comentou sobre a participação feminina nos espaços de poder como fator determinante para o cumprimento dos princípios de igualdade e dignidade previstos na Constituição Federal. É preciso que a gente tenha participação, que a mulher participe das formulações das políticas públicas, da execução das políticas públicas, do poder judiciário e, principalmente, que a gente participe também do legislativo. Desde 1996, o Brasil tem a lei que estabelece o mínimo de 30% de participação de mulheres nas candidaturas que são registradas. O ano passado, nós tivemos, e ainda estamos julgando, um número absurdo de casos de fraude à cota de gênero. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal também realizou um encontro em alusão ao Dia da Mulher. A ministra do TSE, Maria Cláudia Buchianeri, participou de painel sobre o papel do judiciário na emancipação da mulher, onde lembrou que as mulheres formam 53% do eleitorado brasileiro, mas nas últimas eleições gerais foram 18% das eleitas. O número de candidatas necessários para fazer uma mulher é 5 vezes maior que o número de candidatos para fazer um homem. Então a gente percebe que a taxa de conversão de candidatas em eleitas é baixa. Agora, se a gente joga isso para a mulher negra, essa taxa de conversão é vezes 10 mais complexa. O que revela a interseccionalidade do universo feminino. Segundo a ministra, a superação da baixa presença feminina na política é uma das agendas da Justiça Eleitoral. Sempre há mulheres aptas, capacitadas e preparadas, esperando uma oportunidade, um lugar de fala. O protagonismo da mulher ganha ainda mais espaço e visibilidade durante o mês de março. No Ceará, o Judiciário Estadual lançou a exposição Reveladas, as Mulheres da Justiça em Primeiro Plano. Enquanto um pouco mais dessa iniciativa é a repórter Crisley Cavalcante.
São mais de 60 retratos e registros de cenas cotidianas que ressaltam as diferentes funções exercidas pelas mulheres, como a copeira Maria José Borges, a oficiala de justiça Kellen Diniz, a arquiteta Ana Luísa Medeiros e a juíza Flávia Setúbal. Lançada nesta quarta-feira, 8 de março, a exposição evidencia os múltiplos traços físicos, personalidades, profissões, origens e trajetórias de vida. Maria José Borges, que trabalha no Fórum de Fortaleza, diz que se ver como uma das protagonistas da mostra é gratificante. Para mim, só alegria. O meu primeiro trabalho de carteira assinada foi aqui. E fiquei até hoje. Eu acho que nós temos grande força, da mais humilde à mais agraciada. Eu acho que a gente não deve baixar a cabeça. As 32 mulheres escolhidas para compor a exposição estão entre as 4.728 que atuam no Judiciário do Ceará. Atualmente, nós somos 56% da força de trabalho da Justiça Cearense. A advogada Caroline Macedo, que estava no Fórum Clóvis Bevilacqua a trabalho e parou para conhecer a exposição, explica que se sente representada em cada rosto das mulheres fotografadas. Essa exposição é um momento que a gente tem para poder refletir a vida das mulheres, né? Muitas vezes mulheres do dia a dia, né? Simples, que retrata a nossa sociedade, a nossa realidade. O presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides Moraes, destacou a importância das mulheres para o funcionamento da justiça e reafirmou o compromisso de ampliar a participação feminina em cargos de gestão, além de priorizar ações de enfrentamento à violência doméstica. Primeiro é um ato de abertura, né, do mês da mulher. Chamemos assim, porque nós teremos atividades durante todo o mês. Pelos vários órgãos, várias instâncias do poder, essa temática será tratada no mês de março todo. E segundo, essa visão bem especial, retratando o nosso público interno, né? A exposição nossa, de gente, de mulheres que fazem a instituição. A exposição foi produzida pela Assessoria de Comunicação Social do TJCE. A mostra pode ser visitada durante todo o mês de março no Fórum de Fortaleza. Pois é, esse Dia Internacional da Mulher nos leva a uma reflexão sobre a luta e as conquistas das mulheres ao longo dos anos, principalmente por igualdade e respeito. E o Poder Judiciário de Mato Grosso ajuda a contar essa história. É o que você acompanha na reportagem de Fernanda Fernandes. Século 21, ano 2023. Elas estão em todos os lugares, funções e papéis. Podem ser e usar o que quiserem. Basta esperança, coragem e atitude. Raquel, 46 anos, mãe dedicada, vaidosa, amante da leitura, profissional liberal e, acima de tudo, feliz, independente. Mas nem sempre foi assim. Há 5 anos, depois de ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio, recorreu ao Poder Judiciário e deu início a uma nova vida. Estava sem emprego, sem ter como me manter, então eu fui trabalhar, tinha que me estruturar. Forte novamente, Raquel comemora o amparo recebido. Aí, com a ajuda do Judiciário, né, eu consegui a medida protetiva, a guarda do Augusto e as pensões, né, que é de direito nosso, né. O que me deixa mais feliz é que eu estou estruturada, né, eu estou na minha casa, eu sou independente, né, estou ajudando outras mulheres, né, saber que você é útil para ajudar outras mulheres, isso não tem preço. E vocês, mulheres, né, que vivem isso, que passam por isso, não aceitem menos do que vocês merecem. Vão atrás do Poder Judiciário, né, busquem os seus direitos e vão ser felizes, porque nós mulheres nascemos para ser felizes. Assim como a Justiça garantiu os direitos da Raquel, o Poder Judiciário estará sempre aqui, mulher matogrossense, para garantir os seus direitos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Parabéns a todas as mulheres, uma boa noite, até amanhã.